Olá, tudo bom? Então, a gente começou um novo ano, 2021. Todos nós esperamos que esse ano seja melhor do que o ano 2020. 2020 foi marcado por, infelizmente, muita tristeza, né? Muitas incertezas, mas também para aqueles que confiam no Senhor, muita esperança de que Ele logo vai voltar. E a gente segue agora para mais um novo ano, ano de 2021. E eu quero propor a você, agora, através dessa mensagem que a gente vai buscar aqui através da palavra de Deus, que você possa ter um ano não só com novos desafios, novas decisões, mas também com uma nova mente. Veja o que está escrito lá em Jeremias, capítulo 29, e no verso 12 a 14. Eu vou ler para você. Diz assim: Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa mente. Então, a gente já consegue entender um pouquinho aqui o que Deus quer fazer com a nossa vida. Sabe que toda mudança começa aqui na mente, né? Pois é, a gente tem que decidir. E ninguém está tão velho, ninguém está tão idoso, com tanta idade, que não pode fazer mudanças na sua vida. É certo de que quando a gente é mais novo, quando é pequeno, é mais fácil a gente endireitar o prumo, uma direção, não é assim? Não tem um ditado, um adágio popular, onde diz que é de pequeno que se endireita o pepino? Pois é. Assim, às vezes é mais fácil a gente mudar quando é mais jovem. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Com Deus não é assim. Com Deus, qualquer momento é momento para mudança. O que você precisa fazer diferente nesse ano? Você já fez alguma promessa, não conseguiu cumprir e ficou decepcionado? Pois é, a gente não pode deixar de tentar. A gente não pode deixar de ter os nossos objetivos para aquele ano. Eu aqui em casa esse ano eu fiz até as minhas resoluções para 2020. Eu coloco lá na minha geladeira para eu lembrar, né? Aqui tem várias resoluções na parte espiritual, que eu quero melhorar algumas questões, na parte física, né? Cuidar mais da minha saúde em algumas questões, algumas eu estou bem, outras eu preciso melhorar. Na minha parte mental e na minha parte relacional também, com os meus filhos, com meu marido, enfim, né? A gente tem que ter objetivos, porque quando a gente tem objetivos, isso é vida, né? A gente se move atrás desses objetivos. Então eu coloco lá na minha geladeira coladinho para eu lembrar, né? E quando eu saio do foco, eu lembro, poxa, opa, Cíntia, você tem um objetivo. Então vamos trabalhar para chegar nesse objetivo. Deus, ele nos convida através desse verso alguns pontos importantes. Primeiro, a invocar a Ele, a orar. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Olha que Deus maravilhoso. Ele nos ouve. Ele nos ouve. Ele é um Deus que não está morto. Ele é um Deus vivo, é um Deus presente, é um Deus pessoal. Apesar de tantas desgraças, apesar de tantas coisas ruins que acontecem nesse mundo, é um Deus que está agora do seu lado. É um Deus que você pode clamar a Ele e Ele vai te ouvir. E Ele vai preencher o seu coração. O verso 13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando passareis a orar, né? Me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando fala de buscar de todo o vosso coração, eu imagino que, sabe, às vezes a gente está tão angustiado, a gente busca com aquela vontade, com aquele clamor, Senhor, me ouve. E é esse amor, é essa vontade que a gente tem que buscar ao nosso Senhor.
E aí continua aqui o verso. Serei achado de vós. Nós vamos conhecer o nosso Deus, vamos achar a Ele e farei mudar a vossa mente. Olha que interessante, né? Quando Deus ele chega até nós, ele não muda a situação. Ele muda o quê? A nossa mente, a forma que a gente vê a situação. Eu gostei muito nessa semana de um sermão onde falou sobre Caleb, né? E a situação estava ali, vocês conhecem a história de Caleb, que foi enviado os espias, e somente Josué e Caleb voltaram com boas notícias. Dos 10, apenas 2 voltaram com boas notícias, os outros 8 viram a situação ruim. Mas esses 2 viram oportunidades, situações boas, a situação que poderia ser boa, né? Então, o que nos mostra isso? A situação era a mesma, mas a forma de encarar o problema, a forma de encarar é que foi diferente desses 2. E sabe, quando chegou o momento de conquistar a terra, a história diz que Caleb tinha 85 anos, ele falou o seguinte: eu quero aquele monte lá, ó, aquele, o mais difícil de conquistar. E ele poderia simplesmente escolher o mais fácil de conquistar, lá tinha os inimigos e tudo mais, mas ele escolheu o mais difícil. E aí me vem à mente o seguinte: ninguém é tão velho, ninguém é tão idoso que não pode conquistar algo pela fé. Ele acreditou. Antes de conseguir a vitória, ele acreditou, porque ele conhecia o Deus dele. E aí eu pergunto, quanto nós temos conhecido ao nosso Deus? Ellen White disse que seria interessante, importante, meditarmos pelo menos 1 hora por dia no amor de Deus, no sacrifício dele. Isso muda, sabe o quê? A nossa mente. A gente consegue entender na vida de Cristo como ele agia, como ele encarava as coisas. As situações são iguais para todos nós. O que diferencia é a forma que a gente encara. E quando nós estamos com Deus, nós podemos encarar todas as situações com fé e com coragem. Outra história de Caleb que a gente aprende que o mais importante não é a idade. O mais importante é a sua fé. Então não pense que porque você tem mais idade que você não pode ter ainda grandes conquistas. Muitas conquistas você tem quando está com Deus. Caleb pediu algo grande ao Senhor. Na sua idade avançada, ele não se intimou. Ele pediu algo grande ao Senhor. Ele não queria pedir o óbvio, mas ele queria pedir algo mais. E o que você tem pedido neste ano ao Senhor? Peça grandes coisas. Deus quer te dar grandes coisas. Você pediu algo grande ao Senhor neste ano? Ele, todo momento da sua história, e se você tiver mais tempo depois, leia a sua história. É uma história que nos inspira. E eu quero terminar dizendo o seguinte: ninguém tem o direito de se aposentar da confiança de Deus. Às vezes a gente pensa, eu já vivi muito, já fiz muito, mas a gente não tem o direito de se aposentar da confiança de Deus. Por isso, neste ano de 2021, eu desejo que você confie mais nesse Deus poderoso, maravilhoso, que você pode buscar de todo o seu coração, porque Ele está pronto a atender grandes coisas ainda na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde e que Deus faça você ter um sorriso no seu rosto e uma confiança nele, de forma a você viver diferente, com uma mente nova, e assim que você possa transbordar isso
em todos os momentos, em todos os lugares, aonde quer que você for, que as pessoas possam ver que neste ano 2021, apesar de que muita coisa não mudou no cenário desse mundo, mas que você, com uma nova mente em Cristo Jesus, possa fazer a diferença e possa trazer alegria, ânimo, coragem aos que estão ao seu redor. Deus abençoe a você.